Agora, com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Amém, igreja? Como é que é? Está com um cadernão aí? Se você é novo, está no nosso meio, traga caderno, grifa sua Bíblia, porque é assim que o Espírito Santo vai ministrando e nos ensinando, né? Os apaixonados por Jesus estão aí? Amém. Apaixonadinho por Jesus? Amém. Jesus é lindo. Maravilha, é muito mais do que lindo. Isso é importante demais. Mas, gente, olha, deixa eu comentar algo para vocês que, para mim, não é que seja novo, mas recentemente o Espírito Santo falou algo no meu coração, eu não tinha visto por esse ângulo, mas no início do ano, para quem está aqui com a gente desde o início, a gente sempre tem, eu peço a Deus, vai chegando no final do ano, eu vou orando para que Deus traga uma mensagem profética para a gente, para o próximo ano, e possa ser uma baliza de nós olharmos esse cumprimento daquilo que Deus, Ele faz na nossa vida. Porque Deus, Ele antecipa muitas coisas, sabia? Ele põe no nosso coração situações para que aquilo ali possa ser uma baliza. Então, a gente falou sobre a luz da aurora. Alguém lembra? Abre a tua Bíblia aí, se você não estava aqui. Está lá em Provérbios capítulo 4, no verso 18, dizendo, toda essa série de mensagens está lá na Academia da Fé, para você assistir, você pode assistir. Mas aí está falando sobre o caminho, a vereda do justo, é o teu caso. É como a luz da aurora. Ela vai decrescendo cada vez mais. Não. Ela vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. É só você pegar um verso como esse e você entende a operação de Deus na tua vida. Ele não te programou para você descer, Ele programou você para crescer. Só que muitas vezes a gente põe sempre esse contexto da nossa necessidade, das coisas materiais. É óbvio, Deus está aí para te abençoar, você não vai deixar de ter e vai ter cada vez mais. Não é essa a questão, mas para mim foi isso, surpresa, porque a gente olha para o ministério e tantas coisas, mas o Espírito Santo me falou, cara, esse é um ano que eu estou fazendo você crescer por dentro. Eu devo estar com 3,40 metros por dentro. Eu nunca cresci tanto nesse ano do que em 5 anos da minha vida. Crescimento em que aspecto? No contexto da visão dessa obra maravilhosa da cruz do Calvário, da igreja do Senhor, de quem nós somos. E há uma necessidade para isso, eu até entendi, porque Ele falou para mim, eu tenho planos para isso. Você entende que quando os seus pastores crescem, na verdade, você também crescerá? Você não crescerá além da liderança que você tem? Me perdoe, mas é assim, se eu tenho uma liderança ignorante e burra, assim é o povo. Mas isso está na palavra. Não é novo. Mas você tem uma liderança que cresce, que tem entendimento de verdades, você vai até esse nível, aleluia. É tudo que Deus quer. Então Ele tem um propósito para frente, eu até entendi ministerialmente o que Deus está fazendo. Para mim é um privilégio, gente, porque nós estamos aqui, esse é o princípio da nova criação. Você está aqui, eu, você, isso não é questão só de pastor, para sermos uma bênção para outros. E como ser uma bênção para os outros se eu não tenho uma mentalidade correta a respeito de quem eu sou? Da representação do reino, ministros do Deus Altíssimo, embaixadores no nome dEle. E a gente vem conversando sobre isso porque a pior coisa que pode existir é essa insegurança. Na quinta-feira, se você não esteve aqui, assista lá na internet, lá no site da academia, o nosso encontro de quinta. E o outro anterior. Por quê? Porque a gente está falando exatamente sobre isso. Como representar a Deus se eu não tenho a certeza a respeito dEle? E a pior coisa que tem é essa, porque nós somos legalmente, sobre a face da terra, a representação de Deus. E se nós não representarmos a Deus na certeza de quem Ele é, nós vamos representar na ignorância, na incerteza, na dúvida. E a gente não é eficiente. Será que Deus é? Será que Ele vai fazer? Será que Ele é bom? Meu Deus, será que eu vou tal? Então, o nível de insegurança da igreja é tão grande num Deus completamente certo e absoluto, que é a verdade. Fala para mim. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Está pegando o que eu estou falando, gente? Hoje ainda acontece isso. As pessoas vêm para a igreja e elas têm dificuldade de ter certeza. Elas vêm ainda naquela, hoje é o meu dia, hoje vai acontecer algo tal, mas, sabe, é mais uma expectativa, como eu falei a quinta-feira, de um desejo de ver as coisas mudarem,
diante de que Deus pode fazer algo por mim, mas eu não tenho certeza se Ele quer fazer para mim. Está me olhando? Capite nessa manhã, pega isso aí, bota para dentro. Quando Deus e a sua palavra e a obra da cruz é o mais absoluto que existe. Não tem variação de mudança. Quando Deus escreve algo e declara, a minha palavra não voltará vazia, porque ela é aquilo que eu sou, vai funcionar. Como eu declarei, eu volto a repetir, porque isso é bom, como ilustração de como a gente pode estar confuso em algum lugar onde a gente não vê a manifestação de Deus. Um pastor deu uma declaração como essa, que Deus é tão soberano, de que Ele está acima da sua palavra. Se Ele quiser fazer, Ele faz o que Ele quiser. Mas como é que Ele está acima da sua palavra? Como se a palavra fosse uma coisa e Ele fosse outra. Deus é a palavra. O que significa que se você e eu formos treinados a olhar a palavra como ela é, a verdade absoluta, invariável, sem mudança, eterna, abençoadora, libertadora, é a vontade de Deus, eu não tenho dúvida, e fica com ela, você é abençoado. A manifestação acontece, então a gente deixa de ministrar as pessoas com certeza. Estou deixando de ministrar as pessoas com certeza a respeito de orar pelos enfermos, porque eu não sei se é vontade de Deus me curar. Mas na quinta-feira nós falamos sobre isso. É absoluto isso aí. Jesus era a representação exata de Deus sobre a face da terra, o que significa que Jesus não falava o que Ele queria, era aquilo que Deus queria que Ele falasse. Vá comigo a Hebreus rapidamente. Vem falando isso na escola bíblica. Ano que vem você vai se matricular. Eu estou há 14 anos fazendo a escola, nunca passo de ano. Hebreus capítulo 1. Uhul! Queridos, não tem coisa melhor do que falar da certeza. Imagina, você não é embaixador da insegurança. Você é um representante do reino de Deus. De certeza, de alegria. De sabe que Deus não falha. Sua palavra não volta vazia. Você tem que experimentar, e é óbvio, você vai experimentando da certeza. Rapaz, você vai ministrando com mais certeza. Então, Hebreus capítulo 1, o autor ao livro aos Hebreus, falando para a igreja que se converteu, mas eram judeus, e durante anos da sua vida, 1400 anos de lei, aprendendo a fazer daquela maneira, naqueles sacrifícios, aquelas coisas todas e tal, aquilo estava tão impregnado neles, que precisava ser removido, porque o que Deus trouxe é completamente novo, completamente diferente. É assim mesmo, esquece o velho, morreu o velho, agora nasceu o novo. É dessa maneira que aconteceu comigo e com você. Você é nova criação. Ele não fez uma lanternagem em você. Não botou plastique em você. Se bem que as mulheres usam muitas coisas no rosto e tal. Que às vezes... Não, mas eu estou falando isso numa boa, gente. Esse é o investimento. Quantos aqui são maridos? Por favor, façam um investimento nos cremes, nas... Obrigado, Senhor. Esse pastor, eu vou te falar. Olha aí, gente. Hebreus 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, muitas maneiras aos pais pelos profetas, igreja. Olha, nesses últimos dias, e estamos vivendo os últimos, hein? Nos falou pelo quem? Deus está falando pelo Filho. O que Ele fala é Deus falando. O que Ele faz é Deus fazendo. Se não fosse vontade de Deus curar, Jesus não curava. Se não fosse vontade de Deus curar e andar com saúde, Ele não colocava que certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e Jesus não tinha tomado tamanha surra de verter o seu sangue, e a descrição do hebraico da ferida que estava nas costas de Jesus está no singular e não no plural. Tamanha brutalidade, era um buraco só nas costas de Jesus, com tudo quanto é artéria vazando, e Ele não morreu porque Ele precisava ir até a cruz. Ele só entregou o seu espírito e disse, agora eu morro, porque eu entrego a minha vida. Senhor, está consumado em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Ele já tinha que ter morrido antes. A ciência já provou isso, pelo tamanho da surra brutal.
Certamente, ele levou, certamente, não foi eu que escrevi, ele escreveu. Levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras eu não serei, eu fui sarado. Obra da cruz, da mesma maneira que eu sou nova criatura, eu fui sarado. E uma vez um pastor veio me confrontar com isso. Mas que negócio de você pregar, cara? Você fica pregando aí que é a vontade de Deus curar a todos. Eu falei, rapaz, estou pregando a palavra. Eu não estou pregando o que eu acho, o que eu penso. Eu estou pregando a palavra. Esse é o grande problema de nós sermos ministros de alguma coisa, menos a verdade. O que eu penso, o que eu acho, a axiologia, não, eu acho o que eu acho. O que eu acho, rapaz? Não, o que Deus tem a dizer? Que obra Ele fez? Está aí o Espírito Santo para dar claridade, consistência e mostrar que é desse fato, Ele testifica no teu coração. E no meu, como está escrito. Mas tem muita coisa na minha cabeça. Exatamente. O inferno tem que confundir a mim e a você para andar fora dessa plataforma chamada verdade. Esse é o trilho da nova criatura. A máquina vai muito bem, obrigada, puxando os vagões, chegando no destino, andando no trilho chamado verdade. Deus não está retendo a verdade nem segurando a igreja. Esse mistério já foi revelado. Jesus, o Rei da Glória. Obra da cruz. Então eu vou tomar posse de quem nós somos, inserido muito bem nessa verdade, nós vamos muito bem, obrigado. E nem preciso sair nesse trilho. Quem está pegando? Veja lá. Nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 3. Ele que é o resplendor, falando de Jesus, da glória, eu grifei na minha Bíblia, grifa na sua, ele é a expressão exata de Deus. Sem vírgula, sem tirar nada, é exatamente isso. Jesus ministrando era a pura vontade de Deus. Então, é isso aí que muitas vezes me angustia, e eu tenho certeza que o que Deus está fazendo nessa igreja, nesse ministério, nesse trabalho que nós estamos colocando como palavra, Ele vem trabalhando o teu coração e o meu para nós ficarmos na plataforma chamada verdade. Isso tem tudo a ver com a nossa mentalidade, gente. Lembra aqui que a gente conversou, e eu falo isso na escola, eu não aceite as coisas como naturalmente são. O homem, ele rapidinho, ele pensa, ele tira uma conclusão, isso é muito rápido. A carne, ela vem muito rápida, querendo que concluir tudo. Mas nós temos que segurar. Essa não é a conclusão sobre a minha vida. Um diagnóstico não é a conclusão de Deus sobre a minha vida. Uma doença da qual eu tenho que conviver com ela não é o diagnóstico da minha vida. Não é a conclusão nem o definitivo, porque Deus já pagou um preço por isso. Nós temos que transferir para outra plataforma, tirar o foco de cima dessas coisas que drenam a gente, que tiram a esperança, a alegria, o prazer, aumenta o número de cristãos para baixo. Tem alguma coisa errada, estão pensando no problema. É sim uma questão de mentalidade. Depositar tempo com a verdade pensando, você refrigera, que nem você acoplar a vida dentro de você. Eu te garanto, se você passar uma semana meditando sobre verdades, você se enche de verdade. A alegria de Deus, força de Deus. Está compreendendo isso aí? Então a gente vê uma igreja muito insegura, extremamente segura, pensando de Deus muitas coisas, mas não está na plataforma da verdade. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque toda manifestação do reino na minha vida está ligada à plataforma da verdade. Não o que eu acho a respeito, o que eu penso, a teologia que o homem faz de Deus. Alguém está pegando isso aí? Nós precisamos, gente, não é de mais pensamentos. Escuta isso aí. Anota no teu caderno. Eu não preciso de mais pensamentos sobre Deus. Eu preciso do pensamento dele. Viu a diferença? Não estou precisando de pensamentos sobre Deus. Alguém vem dizer alguma coisa sobre Deus, ou que seria Jesus, ou a obra e tal, porque isso aí pode estar muito contaminado. A questão não é o que o homem tem a dizer, é o que Deus tem a dizer, gente. A importância de você conferir na palavra o que ouve e testificar com o Espírito Santo é total. Eu não tenho o menor temor, gente, eu tenho um temor demais. Eu não fico preocupado se você está checando a palavra, você tem que checar. Eu quero te dizer que eu não sei tudo.
sou pastor e continuo com fome e sede, meu irmão, eu paro para ouvir mensagem direta e aprendo com os meus companheiros. Por quê? Porque essa é a minha necessidade, é a sua, nós não sabemos tudo. Então o homem ainda tem isso, ainda tem esse orgulho, ainda tem esse tipo de coisa, de que ele sai falando uma opção de bobagem que não está em linha com a palavra, não dá certo. Deixa eu te contar um testemunho. Não é um testemunho meu, mas uma situação que aconteceu há muitos anos atrás. Uma igreja muito grande na cidade de Houston, nos Estados Unidos, chamada Lakewood. Talvez você já ouviu falar do pastor atual, que é o Joel Osteen. Mas o pai dele era o pastor da igreja durante muitos anos. Já era uma igreja muito grande. Mas ele era um cara ainda que ele tinha fome e sede de Deus, mas ele não tinha entendimento, por exemplo, sobre o batismo no Espírito Santo. Escuta, isso aconteceu na igreja lotada, ouve essa. Aí ele está lá pregando Atos capítulo 2, falando sobre o batismo no Espírito Santo, falando sobre a descida, o dom de línguas, perfeitamente, aí o dom de línguas, grego, hebraico, aramaico, alemão, português, e tal, e as línguas, e foi lá dando as definições e colocando para a igreja aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, aquilo que ele aprendeu de tradição, de onde ele nasceu. Isso acontece comigo e com você, as correções ao longo da nossa vida são super importantes, mas eu descobri uma coisa, quem tem fome e sede de Deus no coração, a Bíblia declara que será saciado, não de informação errada, mas de verdade. Eu já descobri na vida de outros, quando eu fui estudar fora, eu vi caras com fome e sede de Deus, que Deus tirou, desviou o caminho deles e lançou para que eles se alimentassem da verdade. Mas ele tinha fome e sede, no meio do sermão, né? Ele estava lá falando, ele começou a diminuir, ele parou, o pessoal falou que o pastor está doidão, o que houve? Aí ele foi e declarou assim, gente, olha só, vocês, por favor, desconsiderem tudo que eu falei. O cara de Deus, né, não? O cara sincero, e tem que ser. Então, vocês desconsiderem tudo que eu estou falando, porque tem alguma coisa aqui me incomodando, que não tem força, eu estou falando algo, ele não soube nem explicar, mas ele deu essa declaração, desconsidera tudo que eu falei. Imagina a igreja. Beleza, sabe o que aconteceu? Mais cedo ou mais tarde, ele foi batizado no Espírito Santo, e essa igreja explodiu, aleluia. Você entende? Ele estava falando de coisas que ele achava, que ele pensava, ligado numa tradição, ligado em coisas que ele aprendeu, mas que não é a verdade. Parece a verdade. É um pensamento que pode ser semelhante, mas não é a verdade. É daí que a gente tem que correr. E por isso está a verdade e o Espírito Santo para nos empurrar sempre para esse lugar chamado trilho. Diga aleluia! Isso é importante demais, gente. Pastor, mas eu não sei muito. Cara, o que você sabe, então você fala. Se não sabe o resto, fica quieto. É o meu contexto. Eu não cheguei para você para falar algo que eu não tenho certeza. Nós estamos aprendendo. Eu nunca cresci tanto nesse ano na visão sobre o entendimento da nova criação, da obra da cruz. Então é com base na verdade, a revelação da palavra. Olha que está lá, Salmo 119, abre lá, verso 130. É a revelação da tua palavra, que esclarece. Pastor, eu estou sentado, peguei aqui vários livros, eu peguei comentários de vários teólogos PhDs. Pode reparar, hein? Já reparou? Você pega aí comentários de vários teólogos PhDs de um assunto, você vai ver cada um deles falando diferente. Imagine se eu pegasse uma Bíblia e a sua fosse diferente, e a do Eduardo também, a do pastor Anderson e a outra. Meu Deus do céu, o pensamento de Deus é confuso, né? Porque hora ele pensa assim, hora ele pensa assado. Aí o cara se vale porque o cara tem um título. Esse deve conhecer a palavra. Não vai dar certo. Salmo 119 diz que a revelação não é obra humana, é obra do Espírito Santo na nossa vida, igreja. Você é cheio do Espírito Santo, diga aleluia. Então se vale daquele que está em você, para confirmar, mostrar. É óbvio, eu tenho várias Bíblias, eu também leio lá, posso até ler um comentário, mas se não está em linha com a palavra, descarto. Você tem que perceber isso.
Esse é o segredo da igreja que caminha e vê a manifestação do reino. É a manter sempre limpa a mentalidade do reino, a mentalidade da palavra, a verdade, como ela é. Pastor, não é bem assim, é vontade de Deus curar, mas uns sim, outros não, e aí começa. Começa numa para lá, joga para cá, para ver se pega alguma coisa, vai pegar tudo errado, vai deixar as pessoas confusas. Eu li aqui uma passagem na quinta-feira, em Marcos, capítulo 1, verso 40, anota aí para você ler em casa. Quando um homem se aproxima, doente, leproso, de Jesus e pergunta ao Senhor, olha só, eu sei que tu podes, mas eu não sei se você quer me curar. Quantos creem que Deus é poderoso? Uá! Até o pessoal lá fora, Deus é poder. Já viu? Protegido pelo quarto homem da fornalha, aleluia. Outro dia eu vi isso atrás de um carro, meu irmão, eu ri muito, porque já imagina um cara que não conhece nada sobre o evangelho. Quarto homem da fornalha? Eu vou passar até do outro lado, porque esse negócio está estranho. Quarto homem da fornalha. A gente entende isso que nós somos crentes, cristãos, né? Desse tamanho. Quarto homem da fornalha é Jesus, o Rei da Glória, aleluia. Eu mandei isso aí em algum lugar aí? Não. Hã? Depois eu vou lá. Então no Salmo 119, 130, a revelação da tua palavra, o quê? Esclarece. O que significa que o Espírito Santo não só ele sedimenta verdades no teu coração, mas ele também tem esse poder de limpar a sujeira que quer entrar. Eu quero te falar, porque eu estou te falando, você é membro dessa igreja, eu sou pastor, sou responsável por você, porque Deus vai me cobrar. Tome cuidado, porque o cara é pastor, você sai ouvindo o cara. Vai testificar na palavra se o que ele está falando é de acordo com a palavra. A questão não é título, não é a chamada, mas por trás de um título e uma chamada pode ter uma tremenda de uma vaidade e de um orgulho. De que ele quer trazer a interpretação dele. A ideia dele, como toca. E aí o cara não entende que a vida dele não decola. Aí toda vez que ele vem para a igreja, ele vem sempre inseguro. Deus não é insegurança, Ele é a maior certeza. Ele é aquilo que Ele disse que Ele é. Sua palavra não volta vazia. Eu tenho que começar a ter esse treinamento de acreditar no que realmente é. Meu Deus, entende isso aí, gente? O inferno promove isso direto. Vá comigo a Marcos, capítulo 7. Eu tinha falado de Marcos 1, né? Verso 40 e 41, o leproso chegou e falou, Senhor, se quiseres, pode me curar. Ele cria no poder, mas ele não cria que era a vontade de Deus curá-lo. E agora olhem para cá. Eu comentei isso, por isso você tem que assistir as duas últimas reuniões de quinta-feira, porque nessa questão de não saber se é a vontade de Deus, o inferno aproveita e desmembra isso, dizendo assim, é claro, cara, você não pode receber, tu não merece. Você pisa na bola, você fez isso, você empurra tudo em cima de mim e de você. E no final dessa história vem um pensamento, eu estou desqualificado para receber. É a verdade, eu estou pagando, pastor, por tudo que eu fiz, essa é a verdade. Coitado, o cara está numa ignorância tremenda de algo que está no seu cérebro como pensamento, afastando de receber a manifestação do poder de Deus. Olha, quando na verdade não é uma questão de mérito nosso, nós estávamos condenados para a eternidade, Jesus foi lá e pagou o preço para a minha liberdade. Ele pagou o preço e diz que certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, é que Ele levou. Não tem nada a ver com a tua vida e a minha em si, tem a ver com o que Ele fez, e o que vale é o que Ele fez. O amém foi pouco, o aleluia também, mas tudo bem. Cada vez que isso vai entrando no teu espírito, meu irmão, você vai pulando de alegria. Porque tira de cima de você e de mim aquilo que o inferno quer colocar, um fardo e um peso de que não é bem assim. Esse pastor aí não é bem assim não, esse cara é meio radical, esses caras da fé são violentos. Cuidado, é herege. Não tem problema nenhum.
Amo a todos os meus irmãos. Até os irmãos. É porque eles são parecidos com limões, então você tem que fazer uma limonada para tomar. Entende isso aí, gente? Como é que pode isso? Não pode? Então Jesus chega. Espera aí, vamos voltar um pouquinho, porque é demais isso aqui. Nós estamos lendo a palavra. Nesses últimos... Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura? É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça a sua fé. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242. Ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br.